Então, a seguir, como mencionamos, vamos ter a primeira palestra pela terapeuta Adeildes Marques. Gostaria de convidá-la para fazer parte aqui na frente. Adeildes Marques, como mencionamos, ela é presidente nacional dos terapeutas, né? E ela, então, agora irá proferir a palestra magna, que é a autorização panorâmica da história profissional dos terapeutas do Brasil. Adeildes Marques, ela é de Sergipe, é presidente da FENAT pelo 4º mandato, é bacharel em matemática pela UFPB, é bacharel em jornalismo pela UNIT de Sergipe, ela é pós-graduação da MBA em Gestão Estratégica pela Uninter do Paraná. Ela é terapêutica floral desde 1980 e é morfofagista do sangue vivo e radieticista ambiental e humana e fisioterapeuta. Seja bem-vinda. Ai, gratidão, gente, vocês. Vamos conhecer essa primeira palestra para todo mundo conhecer um pouquinho dessa história, né? Que começou em Sergipe, como o Luiz falou, e que agora a gente está completando 18 anos, começando a maturidade, não é isso? Até o momento foi uma construção, vocês vão ver quão forte foi essa história. Daqui para frente eu espero que os terapeutas, digamos assim, a maioria, né, abra a consciência. Não? Vocês que estão aqui já, com certeza, já estão com um chamamento aí interno, né? Mas muitos ainda estão indecisos, tem muita coisa sendo oferecida por aí, porque não conhecem a história. Então vamos tentar mostrar essa história de tudo que já aconteceu até aqui, para que possamos no próximo congresso ter um auditório de umas 2.000 pessoas, 3.000, quem sabe, se o terapeuta acordar. Mas ele, se prestarem atenção, com certeza vão acordar. Então vamos lá. Alguém falou há poucos dias, numa live, uma pessoa muito conhecida, que os terapeutas tinham uns 10 anos. Então vamos ver, né, que, espero que ela esteja vendo, que nós viemos lá de trás, muito lá de trás. Então, na década de 80, a terapia natural, ela é ancestral, não é isso? Mas houveram momentos na história em que ela emergiu, depois submergiu, e assim é a história da humanidade em qualquer área, não é isso? Então, na década de 80, até a década de 80, os terapeutas eram isolados. Então, apareceu uma pessoa lá de Madrid, chamada Fermín Cabal. Ele é uma pessoa que tinha muitos recursos e amava a medicina natural. Então, o que ele fez? Ele começou a viajar pelo mundo, levando a ideia de construir movimentos, né, para levantar as terapias naturais no mundo. Então ele foi para a Espanha, Genebra, Brasil. Aqui no Brasil, muita gente aqui, mais antigo, conhece as pessoas que eu vou citar. Aqui no Brasil, eu vou pulando, tá, gente? Porque tem muita coisa para falar. Ele entrou em contato com Moreno. Acho que muita gente conhece o Dr. Alberto Moreno, de Minas Gerais, né? Muita gente conhece. E tem um outro que eu esqueci o nome dele. Foram eles que começaram esse movimento, criaram Siamã, tá? E por aí vai. Em 86 e 87, vários países levantaram esse movimento, tudo através dessa pessoa, né? Fermín Cabal. E começaram a criar seus movimentos locais, mas houveram movimentos que não deram muito certo. Então, nessa época, em 92, houve um movimento que teve alguns problemas com a psicoterapia, e aí, a partir daí, parou o movimento. Em 97, as terapias naturais foram legalizadas nos Estados Unidos, por Porto Rico,
E as energéticas também, a radiestesia, essas ficaram de molho, né? E havia uma revista, Planeta, que eu acho que muitos conhecem aqui também, né? Que ela era o veículo que passava essas informações sobre essas medicinas. Por favor. Então, em 1990, aconteceu o primeiro Congresso Mundial em Terapias, justamente aqui no Brasil, em Minas Gerais, com esse grupo que criou o CEAMAN, né? E criaram essa federação, FENAMAN, Federação Nacional de Medicinas Ancestrais Naturais, tendo como primeiro presidente o Marco Aurélio Cosi. Eu acho que alguns conhecem aqui também, né? Marco Aurélio, que é do mesmo grupinho do Moreno, treinado. Depois aconteceu o terceiro Congresso Mundial das Medicinas Ancestrais Naturais, quando criaram o CICIAMAN, que seria um Comitê Internacional Associativo de Medicinas Ancestrais Naturais, que tinha o objetivo de prestar serviços à CIAMAN e para formar acervo didático. Eu conheci esse acervo lá no Paraná. Realmente fantástico. E pedagógico também, científico, enfim, foi um momento muito rico dessa história, né? Em 95 foi criada a Open University International Instituto Vida Natural. Alguns passaram por ela, eu passei também, lá no Paraná, para servir de clínica e escola. As pessoas estudavam no Brasil inteiro e iam para lá para fazer a prática. Era o Dr. Wilson Neves. Até hoje ele está aí, né? Mas aí tinha um grupo junto com ele, que era o Alberto Moreno, como eu falei, Rogério Fagundes, que está aí muito na ativa, né? Você não conhece, por favor. Que já fizeram esse movimento nesse período. Mas aí depois também parou. Então, no ano 2000, sem noção nenhuma do que aconteceu no mundo, eu fui conhecendo depois, a gente começou a... Em Sergipe só tinha 4 ou 6 terapeutas, que eram pessoas que tinham poder aquisitivo, e iam para fora, ou traziam alguém de fora para dar cursos para 5, 6 pessoas. Mas quem tinha muito dinheiro. E aí, quando foi nesse ano 2000, eu comecei a me interessar por terapias, né? Eu acho que é uma coisa da alma, né? Era um momento da alma. E nós começamos como jornalista, eu atuava muito ativamente no período, e a gente começou a convidar pessoas de São Paulo, divulgava na imprensa, né? A imprensa toda cobria, sempre. E a gente formou um bocado de gente de 2000 a 2003, em várias técnicas, tá? Tivemos homeopatia, uma turma de 2 anos, foi muito boa essa turma, e várias outras técnicas. Então, em 2003 já tinha bastante gente, muita gente. E nós fizemos o primeiro encontro de terapeutas, fundamos a associação de terapeutas e fizemos o primeiro encontro. Lotou o auditório, que era novidade naquela época, né? E em abril, a gente fundou o Sindicato dos Terapeutas, o primeiro sindicato, fora o SINT, que a gente nem sabia que o SINT existia, as coisas foram acontecendo, né? E em 13 de maio, a gente teve assim, a primeira grande oportunidade na Assembleia Legislativa. O presidente abriu a Assembleia pela primeira vez para ouvir os terapeutas. Os deputados estavam lá, tudo também querendo conhecer, porque naquele período ninguém tinha noção, só sabia do nome. Mas pouco se falava, né, em terapias naturais. Depois do encontro, e esse momento aí, realmente a imprensa ampliou. E aí uma deputada, Ana Lúcia, juntamente com os outros presentes, colocaram-se à disposição, mas eles não sabiam nem por onde começar. Enfim, é como eu coloco, foi uma construção até agora. Só que não houve avanço, ninguém sabia nada. Não podia avançar, por gentileza. Então, quando a gente fundou a Associação dos Terapeutas, um grupo que eu fazia parte de terapeutas florais do Brasil, que era dos Florais de Saint-Germain, esse grupo pediu o estatuto e esses estados fundaram, com esse mesmo estatuto, as associações locais
Daí é que surgiu a federação, por favor, a Federação Nacional, pode ir. Federação Nacional dos Terapeutas Florais, na época, tá? E esse... Volta, por favor. E essa federação era só dos terapeutas florais. Então, vamos seguir. E o primeiro presidente foi esse senhor Joaci, porque ele era de Brasília, então ficava numa posição estratégica, né, para as atividades da federação, que também ninguém sabia exatamente por onde começar, né? É bem interessante. Só que em 2005 ele renunciou. Foi em 2004, né, que foi fundada a federação, em 8 de junho de 2004. Em 2005 ele precisou se ausentar do Brasil, foi para os Estados Unidos desenvolver um trabalho e eu era vice, então tive que assumir. Aí o que eu fiz? Eu passei o mês de dezembro, a gente assumiu em 5 de dezembro de 2005, e aí eu fui para Brasília, né? Fiquei lá o mês todo para, sei lá, ser inspirada, conduzida no que eu deveria fazer. Aí o que eu fiz? Tudo que estava acontecendo em Brasília nesse período, eu comecei a acompanhar. Eu participava de tudo que estava acontecendo lá, especialmente do Ministério da Saúde. Então, eventos da área do Ministério da Saúde, plenária do Conselho de Saúde, conferência nacional. Estava acontecendo outra coisa, que nem era comum, porque Brasília, dia 18, já viram a cidade, né, fantasma. Mas esse ano, até o final de dezembro, estava acontecendo muita coisa e eu aproveitei tudo. Eu queria saber o que eu ia fazer, por onde eu ia começar. E aí eu tive a oportunidade de ser convidada pelo senador Marco Maciel, não através dele, mas de um amigo dele que era meu amigo, e eles me convidaram para participar desse evento que estaria acontecendo lá no Senado, né, o aniversário da criação do Instituto Internacional Jacques Maritain. E aí já fiz um contato muito bom com o Marco Maciel, que se prolongou um pouco à frente. Fui visitar outros senadores, né, enfim, saí rodando o Brasil para conhecer os ministérios, fui nos gabinetes, vamos lá. E cheguei no gabinete do senador Cristóvão Buarque. Bom, deixamos lá nossas propostas, né, informando que a federação tinha nascido, né? Só que nessa caminhada de dezembro, eu fui entendendo que eu conheci que uma federação, ela não era feita de associação, ela era feita de sindicatos, descobertas, né? Aí o que a gente fez? Em 11 de fevereiro, reunimos a diretoria, as pessoas vieram dos estados, né? E reunimos em Salvador para alterar o estatuto, era a primeira coisa. Porque eu entendi que deveria ser alguma coisa muito, muito forte, não podia ser para só uma especialidade. Aí nós decidimos ampliar para todas as terapias, porque como a gente estava pleiteando o projeto de lei, ainda não tínhamos dado entrada, mas já tinha essa ideia, criar um projeto de lei para uma especialidade, como até hoje ainda acontece por aí, não seria interessante. Seria interessante abraçar todo mundo, para na hora que a lei fosse aprovada, todo mundo está amparado. Todas as técnicas em terapias. E os terapeutas, com certeza, estariam amparados. Fizemos essa alteração do estatuto. Deixa eu ler ali. Fizemos essa Assembleia Geral para a alteração da razão social de FENAFLU, Federação Nacional dos Terapeutas Florais, para a FENAT, Federação Nacional dos Terapeutas, abrangendo tudo. E por onde a gente partiu? Pelas terapias reconhecidas pela OMS. Porque havia estatutos por aí que incluíam de tudo, né? Essas outras, como é que a gente chama? Especialidades, é tudo misturado. O Cinti de São Paulo mesmo, quem conhece, lá naquela cartinha dele está tudo. Mas a gente entendia, se a gente está lidando com a saúde, a gente tinha que federar. Tinha que ir por onde? Pela Organização Mundial de Saúde, a federação também criou um grupo, enfim. Foi isso que a gente fez. Vamos lá. Aí vem a resposta do gabinete do Cristóvão Buarque.
também no início, né, de 2006, lá no 20 de fevereiro, eles me chamaram aqui em Brasília para uma reunião com a equipe técnica do Senado. Aquelas pessoas que compareceram, tinha pessoas do Ministério da Saúde, aquele rapazinho, a equipe técnica. Por quê? Porque eles queriam entender o que era que a FENAT queria. Porque foi o único órgão de classe que levou uma proposta diferente, juntando tudo. Enquanto, até aquele momento, eu também nem sabia, o Fernando Henrique tinha pedido a regulamentação da fitoterapia, outro pediu de outra coisa, mais ou menos isso. E a nossa foi a única proposta que juntou todo mundo no pacote só, né? Aí aconteceu essa reunião, a gente passou, né, qual era a intenção, exatamente o que eu acabei de falar. Vamos seguindo. E aí vem mais descoberta. Até hoje, cada mergulho é um flash, né? E cada momento é uma descoberta nova, até hoje. E aí, o que a gente descobriu nas andanças pelo Ministério do Trabalho? Descobrimos a organização. Essa ideia foi montada pela minha cabeça, tá? Eu fui entender que dentro do organograma do Ministério do Trabalho, é isso que acontecia. Sindicatos, quando juntava 5 sindicatos com carta sindical, fundavam a federação. Tendo 5 federações, fundavam a confederação, tá? Essa é a estrutura. E as associações, elas não estão dentro do Ministério do Trabalho, tá? Então, a estrutura de órgãos que defendem o terapeuta, o trabalhador terapeuta, a estrutura sindical é essa aí, sindicato, federação, confederação. Aí, compete ao Ministério do Trabalho conceder o registro sindical, que é as cartas sindicais, né? Que a organização representativa da categoria profissional ou econômica, que são sindicatos e federações. Os sindicatos, aí eles competem fiscalizar, lutar pelas questões trabalhistas, salariais, enfim. E a federação, dentro de Brasília, né, pressionar o Congresso para criar e aprovar as leis. É o que a gente faz nesses 18 anos. Enfim, na época, eu descobri o Síndic de São Paulo e o Sinatem. Porque a história deles dois, que é lá de 97, o Síndic era a hegemonia no país, né? O único sindicato que tinha. Mas houve uma dissidência, quem é mais antigo aqui sabe disso, onde essa diretoria se dividiu e foi fundado o Sinatem, que também tem um trabalho, todos têm um trabalho importante, até porque está tudo certo no universo, né? Bom, aí a estrutura que eu já mostrei, vou passar. E aí vem o caminho paralelo. A estrutura sindical é uma, a estrutura para a criação de um Conselho Federal é outra. Voltei, por favor. Então, o exercício de uma profissão, qualquer que seja, ela segue uma legislação, tá? Que é aprovada pelo Congresso Nacional. E regulamenta através das resoluções e conselhos. O que o nosso lado de cá fez? Começou a entrar com os projetos de lei, tem um em 2007, o primeiro nosso projeto, na Câmara Federal, que gerou 2 audiências públicas e está tramitando ainda. E no caso do Conselho Federal, é a Presidência da República, não existe Conselho Federal no Brasil, o próprio Cinti, ele dizia isso, mas não é a estrutura correta. O Conselho Federal, ele é aprovado se houver interesse da Presidência da República e ele reconhece a autarquia, é uma autarquia. Então, o caminho sindical é importante porque é ele quem vai cuidar de toda a base. Mas o outro caminho, depois de toda essa estrutura, leis aprovadas, tudo, né, reconhecendo a categoria, é que vai se criar o Conselho Federal. Por isso que a gente ainda não tem, e 18 anos que a gente vem tentando, não vai chegar lá, né? Vamos lá. Bom, qual é o diferencial da FENAT? É interessante vocês entenderem que tem muito órgão aí que é autorregulamentado, né? Muitos sindicatos, muitas associações. O que é autorregulamentação? Eu crio o Sindicato de Sergipe. Então, eu vou torná-lo, pelo estatuto, um sindicato autorregulamentável. Esse grupo aqui é filiado a esse sindicato. Então, as leis dele é só para esse grupo aqui.
Mas muita gente não entende e acha que é para todo terapeuta do Brasil. Então, precisa de esclarecimento realmente, né, para que as pessoas saibam discernir o que é cada coisa, né, cada movimento. Então, isso é o Conselho da Autorregulamentação, que até hoje existe, muitos movimentos têm aí, mas eles criam eles para eles próprios, né? Mas a regulamentação é pela lei federal, tá? O Conselho Federal é pela Presidência da República. Dá para entender, mais ou menos? Essa é a caminhada. A luta da FENATA é pela criação do Conselho Federal desde 2007. Primeira vez que teve audiência pública, que vocês vão ver mais para frente, foi o que a gente pediu. A regulamentação e criação do Conselho Federal. Está nos livros da Câmara Federal, inclusive. Isso, nós temos. Nós estamos nos livros da Câmara Federal. Então, vamos ver um pouquinho da história. Nós fizemos alguns, como é que chama? Censos de cadastro. Foi muito interessante. Muita gente recebeu isso, né, e participou desse movimento. E aí a gente foi identificando, né? Lá em 2003 a 2006, tínhamos 350 profissionais do Brasil, 350 mil. Atualmente, nós somos mais de 600 mil. Só que o grande problema é a desunião. A falta de conhecimento, por isso a desunião. Porque se as pessoas veem uma associação, uma estrutura linda, bem estruturada, começa a convidar, todo mundo vai para lá. Vem o Sinatem, que faz um trabalho incrível também, sai pelos estados arrebanhando e tal, mas ninguém se junta. Quem é que está acima de tudo isso? A federação. Não tem outro. Dentro desse movimento, no Brasil, todo mundo, a estrutura seria essa. No nosso estatuto tem federações e, sindicatos e associações. Vocês já imaginaram se todo mundo estivesse dentro da FENATA, que está aqui brigando, só ela, né? Brigando pela nossa regulamentação, já estaríamos com o Conselho Federal muito. Mas aí acontece um movimento contrário, cada um cria, puxa para lá, outro puxa para cá, outro puxa dali para cá. É assim que funciona ainda atualmente. E aí, nós fomos criando a identidade do terapeuta. Criamos a carteira de identidade profissional, a nível estadual, por causa dos sindicatos que foram criados, e as pessoas que vêm filiar direto, vou explicar por quê, foi criada a federal, né? Pela própria federação. Criamos uma certidão, um certificado de terapeuta, ou até hoje a gente emite a carteira de identidade profissional, alguns devem estar com as suas aí, e a certidão terapeuta. E isso é usado nas prefeituras, graças a Deus, desde lá até cá, sempre foi usado. Nas vigilâncias sanitárias recebiam isso tranquilamente. Por causa do movimento, a gente fazia muita história. Como jornalista, eu acho que eu vim para isso para fazer história, né? A história de vocês, da categoria. E aí vem mais coisa, né? Criamos a resolução 003, aí eram os presidentes ali do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e nesse mesmo movimento, nesse mesmo período, teve de Goiás aqui, era uma Lídia Dutra, enfim, a gente reuniu para um evento em Brasília e todo mundo estava lá. E então a gente fez reuniões, foi bem legal o início, tá? Essa resolução, ele criou critérios para a pessoa física. No momento era o que a gente entendia. Tinha que dar uma legalidade àqueles trabalhadores, terapeutas, né? Então, a gente começou a entender que precisava de uma base, né? Tipo, as pessoas tinham que ter pelo menos o nível médio, né? Para o segundo grau. Já desde aí a gente achava que deveria ser uma coisa para ser respeitada, não podia ser uma pessoa, um raizeiro, tal, dentro da estrutura sindical, porque eles são uma base, digamos assim, não é isso? Eu dou o maior valor. Tanto que a gente criou movimentos para ver se eles avançavam. Lá em Sergipe, tinha pessoas assim fabulosas na área da medicina natural, com trabalhos incríveis de cura. Aí o que o Sindicato de Sergipe fez na época? 2007, por aí. Reunimos todas essas pessoas e semanalmente a gente se encontrava
para que eles passassem as experiências deles. Riquíssimos, uma riqueza dessas pessoas que estão já há bastante tempo tratando e curando outras pessoas com a medicina natural. O que a FENAD fez? Na época foi um sindicato. Demos um certificado por competência para essas pessoas. Só que a gente fez outra coisa. A gente sugeriu que eles fizessem o nível médio. E a maioria fez. Então, assim, foi todo um trabalho de conscientização e que foi defendido. Então, isso, assim, deixa a gente muito feliz, né? Até hoje, por causa disso. Então, essa resolução foi o primeiro momento. A carga horária de cursos, já desde essa época. 180 horas mínima, e baseado no reiki. Porque o reiki é de um fim de semana, não é isso? O que a gente sugeriu? Você faz o nível 1 e passa 21 dias fazendo a auto-aplicação no nível 1, não é isso? Quem é reikiano aí. Depois vem o nível 2, depois vem o nível 3. Então, nesse nível 1, você dá o curso fim de semana, tem esses 21 dias, tem a sugestão que a gente dava. Abrir um grupo de WhatsApp para que fossem tirando as dúvidas. Esses 21 dias mais o final de semana, a gente contava 60 horas. Nível 2 a mesma coisa, nível 3 a mesma coisa, 180 horas. Aí sim, foi desse jeito que a gente foi formando as bases do que nós temos hoje, graças a Deus. E aí vem o reconhecimento de cursos também nesse período. As escolas, eu fiquei extremamente horrorizada com uma pessoa que chegou para mim, com uma apostila deste tamanho, aí querendo registrar, né? Porque a gente já lançava essa ideia. Quando eu fui olhar, eu vou analisar primeiro, né? Carimbo em todas as páginas dessa Univis Hipocrática, que eu falei, né? Lá no Paraná, que era a universidade. Era muito bem conceituado o material. Eu passei várias vezes lá para eles. Me conheci bem de perto. Quando eu olhei, nem o carimbo a gente tirou, abençoado. E eu conhecia a pessoa, só sabia quiropraxia, e olha lá, sei lá, você sabia, né? Muitos curiosos na época, todo mundo sedento para fazer alguma coisa nas terapias, né? Não é julgando, mas assim, a gente precisa ter o pé no chão para fazer as coisas. Só que a apostila, pelo carimbo, eu descobri que era desse doutor Wilson Nemes, que tinha essa faculdade, e ele era meu amigo. Quando eu olhei, eu disse, doutor, veja isso aí, mandei para ele. Ele disse, é o 4º módulo do meu curso de medicina natural. 4º módulo. Aí eu cheguei para o rapaz e disse, olha, meu caminho aqui agora é entregar você no Ministério Público. Imagina, isso é comum até hoje, gente. Se a gente não acordar e não se unir, para a gente, digamos assim, barrar essas coisas, vai continuar acontecendo. E agora, parece que, como é que a gente chama? Quando proliferou, né, essa erva daninha, o Facebook está cheio de cursos de R$80, né? E você sai formado. Tem gente que está vendendo carteira agora. Eu juntei tudo isso aí. Vendendo carteira de terapeuta. E você pode atuar naturalmente. Olha só, que louco. E nós aqui, que estudamos, que estamos aí ralando, né? Pagando cursos caros, sendo ameaçados. Mas tem uma ameaça muito maior que vocês vão ver já já. Bom, criamos o Conselho Nacional de Ética, nessa época. Está tudo no site, tá? Vocês entram lá em institucional, está lá estatuto, código de ética, todo o nosso institucional está ali. Quem tiver tempo, é interessante, né? E vamos lá. Conselho Nacional de Ética, código de ética. E aí, em um encontro de terapeutas lá na Paraíba, a gente criou o símbolo do terapeuta. A minha ideia, na época, era pegar esse símbolo. Foi uma coisa que veio, né? Veio na mente, deveria ser assim, tal. Aí eu tenho uma filha que a gente tem uma conexão muito forte, eu dei a ideia a ela, fez isso aí que, para mim, mais aprimorado do que eu pensava, né? Eu pensei num anel, na época. Eu digo que deveria ser um anel do terapeuta, né? Enfim, vamos lá. Mas está criado lá. E aí, até essa altura, lá já em 2000, a partir desse momento, até 2010, mais ou menos, a gente já tinha fundado todos esses sindicatos. E aí, o que eu fazia? Eu ia nos estados,
acompanhava desde as primeiras reuniões. Começou com a Paraíba, depois, primeiro Sergipe, depois a Paraíba, depois Alagoas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pernambuco também a gente passou por lá. E aí, depois que que a gente organizava tudo direitinho, que já estava tudo registrado no cartório local, eu pegava a documentação e eu trazia em Brasília. Toda vez eu fazia isso. Então, eu dava entrada no Ministério do Trabalho, e foi aí que cada sindicato só passou 2 anos. A gente já recebia a carta sindical. 5 sindicatos receberam a carta sindical por conta disso. Nunca dependi de ninguém, que eu não gosto de nada, nem de ninguém, principalmente político, né? Eu vinha, chegava lá, cadê o sindicato? Cadê a nossa documentação? Aí estava lá embaixo. Não, já tem 2 meses. Então, aí seguia. Eu estava direto lá em Brasília, empurrando, né, para a coisa acontecer, e a gente teve a felicidade de conquistar 5 cartas. E esse era o senhor doutor Eudes, que era da cúpula lá, né? E eu comecei a ter acesso a ele, eu me recebia toda vez, tadinho. Abusei muito do Chico. Uma carta sindical, essa foi deixa eu ver de onde? Sergipe, foi a primeira que saiu, depois saiu da Paraíba, e a outra foi do Rio Grande do Sul. E aí começou cada movimento, cada sindicato que eu ia fundar, a gente saía atrás, ia para a imprensa, a gente ia no Senac, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde. Era tudo novidades na época. Né? Hoje é que virou competição. Por falta de conhecimento. E a universidade, lá em Sergipe, a gente pediu reunião, porque eles estavam dando cursos na época, curso de extensão, lá em massoterapia. Lá em Sergipe era massoterapia. Eu fui lá pedir a ele, já que existia um sindicato, que cada turma que ele formasse, a gente fizesse essa parceria e encaminhasse para o sindicato. Porque quando eu comecei a trabalhar, lá em 1900 antigamente, a gente, quando se formava, já era encaminhado para a DRT, Delegacia Regional do Trabalho, não é isso? Então, eu entendia que a universidade deveria encaminhar para a gente. Eu aproveito para dizer que o doutor Adomar é a pessoa que faz isso muito antes de me conhecer, ele já fazia. Só gratidão sempre. Enfim, e chegamos no gabinete da presidência, o doutor Gilberto Carvalho era amigo, então, cada vez que eu ia em Brasília, doutor, estou aqui, aí eu ia, às vezes eu ia 2 vezes no gabinete da presidência da República, para levar a história, o que a gente já estava fazendo e pedindo, né, a regulamentação, achando que a gente estava abafando, mas estava não. Vamos lá. A gente sempre tem a esperança, cada um que a gente bate a porta, esse vai assumir a causa. Mas até agora não, nenhum. Vamos lá. Só que em 2008 era ano eleitoral. E aí, muitos deputados de vários estados que conheciam a história nos procuraram nesse período, né? E aí, nessa andança, o senador Almeida Lima já criou o primeiro projeto de lei no Senado, que é esse 64, que foi arquivado depois, né? Mas que pode desarquivar. E em Sergipe, esse vereador Valdir aprovou a primeira lei municipal, tá, de Sergipe. Alguns fizeram realmente alguma coisa. E na Paraíba, essa vereadora Paula Fracinetti também, lá também tem um projeto de lei. O deputado Rodrigo também se interessou. No Mato Grosso, Galindo, que era deputado, se não me engano, depois ele foi prefeito, né, que é do Mato Grosso, agora não saber disso. E no Paraná, todas as andanças que a gente teve, chegamos ao gabinete do Álvaro Dias. Eu cheguei a ter acesso ao telefone particular dele, a gente conversava, mas assim, nada aconteceu, né? Até agora, vamos lá. José Rida conseguiu aprovar a lei estadual no Mato Grosso, por favor. Ali a gente já tinha um sindicato. Maceió, esse Jefferson, né, que é o deputado, que é esse gordinho, tá? E na Bahia, esse Décio também. Foi um movimento que eles, né, começaram a levar em frente, depois todo mundo ficou por isso. Alguns aprovaram, mas outros não. Mas a gente valorizou todos, a gente divulgava, né, que deputado tal lugar, está interessado na categoria, ajudar a categoria. A gente faz a nossa parte, né, e reconhece. Houve um movimento. Em João Pessoa foi esse vereador que aprovou a lei, tá?
13h39, em 2008, e botamos a perna fora do Brasil. Fomos lá para o Paraguai. Essa senadora, essa senhora de preto, ela é tipo Ulisses Guimarães do Brasil, é ela lá. Ela está lá ainda. Então, esses dois senhores, eles tratavam dela. Né? Eles iam lá do Paraná. Dr. Wilson Nemes é aquele de lá da direita para a esquerda, é o segundo. Esse é o Dr. Wilson Nemes da Universidade Hipocrática. Dr. Han, eles tratavam essa senadora, e essa menina, ela é paraguaia, foi candidata a deputada também, então, e eu me hospedei lá com ela, né? E de lá a gente foi até essa senadora para eles atenderem. Então, olha eu lá, no meio, o universo ele vai jogando, né? E aí eu estava com uma terapia floral, dei meu floralzinho a ela, ela adorou, e a gente ficou amiga, a gente se comunicava, né? E eu lembro que na época, o primeiro dia que a gente chegou lá na casa dela e tal, ela começou a falar saiu do coração dela a dor que eles têm em relação ao que o Brasil fez com o Paraguai, né? Era ela contando a história, eu chorando, eu chorava que nem uma boba. Aí sabe o que eu fiz? Quando eu voltei para o Brasil, fui lá no gabinete lá com o doutor Gilberto Carvalho e falei para ele, por que vocês não resolvem isso? Vamos limpar essa memória, sabe? A história, né? Vamos lá. E aí vem as participações. Uma das coisas que a gente pediu audiência foi com o Conselho Federal de Medicina. Olha a ousadia da menina. Por quê? Eles já participavam das coisas, tudo que acontecia na Câmara, que a gente pedia, né? Audiências públicas, tal, tudo. Eu pedia a presença do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho sempre esteve presente em tudo que a gente convidava. Tanto nos movimentos que a gente fazia dentro do próprio gabinete da presidência, eles iam. E o Conselho Federal também. Aí o que eu fiz? Tinha muita dificuldade, os terapeutas ficavam muito em dúvida. Posso usar jaleco branco? Posso escrever receituário? Posso... Uma série de coisas, né, que se questionavam muito e ficavam com medo. Então vamos lá, eu vou lá questioná-lo, né? Quando eu cheguei lá, aí começamos a conversar, doutor, a gente pode usar isso aqui? E aí ele olhava para cima. Se o senhor está em dúvida, a gente pode. A gente pode usar o termo receituário, diagnóstico, e ele não tinha resposta. Então, se não está na lei, a gente pode. E foi aí que eu comecei. Até hoje tem gente que tem dúvida disso. Não posso usar isso por causa daquilo. Não, pode sim. Se não tem lei, por que não pode? Eu uso. Até hoje. Entendeu? Vamos lá. E ele depois agradeceu, foi doutor... Ele era o vice-presidente na época, depois ele se tornou presidente. Esqueci o nome dele. E aí ele disse assim, é a primeira categoria que vinha atrás da gente. Queria que todas fizessem isso. Só falta diálogo. Aí todas as medicinas, como eu disse um dia no Senado, eu peguei o microfone, e disse que cada um deveria estar no seu quadrado. E aquilo que não é da minha competência, eu devo passar para aquele que é da competência para aquela situação. É um sonho, né? Se todos pensassem assim, tem alguns, né, ainda que já fazem isso. Eu chamo o terapeuta para trabalhar consigo e não tomam um espaço terapêutico. Mas 90% tomam um espaço terapêutico. E nós vamos ver como é que isso funciona. E aí algumas audiências públicas, né? A primeira, que foi em 2007, foi bem interessante esse movimento da deputada Luísa Erundina. Ela mandou pedir o nosso estatuto, né? Porque a gente divulgava muito. E nós mandamos, pedindo a criação do projeto de lei e o Conselho Federal, já nesse período. Mas o doutor Moreno, a gente conversava muito. Aí eu passei esse mesmo estatuto, ele entregou na mão do deputado, todo mundo tentando, né? Na mão do deputado Leonardo Monteiro. E aí Leonardo pediu uma audiência pública, foi a primeira. Só que quando aconteceu a audiência pública, Luísa Erundina disse, eu também tenho esse projeto. Aí ficou, né? O que ela sugeriu? Que 3 meses depois fizéssemos aquela outra... Pode passar. Ela, Luísa Erundina. Fizéssemos uma reunião e chamasse mais grupos, né, dos terapeutas para discutir e chegar a um consenso.
O resultado é que juntaram as duas sugestões, a nossa, a Leonardo e a Luísa Erundina, né? E hoje é o PL 6959, que é o que está tramitando na Câmara Federal. Pode passar? Então, muitos projetos de lei, como eu falei, né, que já existiam, a gente nem sabia. Mas está lá, esses projetos todinhos de cada deputado. Xerine é o deputado que tem recorde de projetos de lei na Câmara. Uns ele vota, depois ele tira, e agora tem um aí também, a última, que a gente vai falar. Então, todo mundo criando projeto de leis. Eu disse a semana passada, eu participei de uma audiência pública na Câmara, semana passada. E eu, mais uma vez, repeti o que eu repito em todo momento que eu tiver oportunidade. A gente sugere, eu pedi audiência pública, provavelmente venha ter uma audiência pública de novo, para a gente tratar mais uma vez dessa situação. Aí o que a gente sugeria nessas audiências? Chama esses deputados todos, né? Acabei de repetir isso na semana passada. E pega esses projetos de lei e apensam ao primeiro. Agora, cada deputado faz um projeto de lei para um dedinho, né? Pega fitoterapia, agora essa constelação familiar, massoterapia. Não vai a lugar nenhum, é igual tirar a pediatria da medicina para ser ela sozinha. Tem cabimento? Isso que eu dizia e vivi repetindo, e continuo repetindo. Junta tudo, porque prejudica a categoria. Por que a gente ainda está nem dá um passo? Porque por causa disso. Né? Primeiro pela nossa desunião, é o primeiro fato da FENAD. Aí eu cheguei lá nele, ele já almoçando para viajar, né, para voltar para o estado dele, eu disse, deputado, pode ficar quieto, o senhor só me escute. Ó, quando o senhor for fazer sua viagem agora, só dê uma lida nisso aqui, por favor. Para o senhor ampliar a visão, ver que tem outras coisas, por favor. Ele fez. Minha amiga, a partir desse momento, desacelerou. E até hoje ainda estão tentando. É o que a gente tem que fazer. Ou a gente se une, essa categoria não vai nunca para frente. A gente vai estar... Vocês vão ver já, vamos lá. E aí, nesse período, na minha imaginação, montamos essa estrutura. Os terapeutas têm as suas especialidades, né? Suas técnicas próprias. Só que o terapeuta, ele nunca fica em uma só, né? A gente sempre estuda várias coisas e tal, e isso é muito importante. A nossa área é a única que é privilegiada nesse sentido. Porque a medicina, ela estuda tudo, no final ela escolhe né, uma parte do corpo para tratar. Mas a gente não, a gente tem muitos recursos para usar. Só que assim, a gente tem que estuda tudo, mas vá juntando de forma que aquelas técnicas, né, de acordo com suas situações, possam ser usadas. Não vai usar tudo. A gente tem que ter esse discernimento. E aí a medicina, pediatria, cardiologia, por aí vai, psicologia. E as outras todas têm ramificações. A terapia também. Aí eu comecei a mostrar isso, né? Em câmara, sabe, quando a gente participava das coisas. Vocês concordam? E aí comecei a fortalecer. Terapeuta. Só que hoje, todo mundo é terapeuta agora, já perceberam isso? Médico, fisioterapeuta, ninguém mais é médico, ninguém mais é físico, ninguém mais é psicólogo, todo mundo é terapeuta. Que legal. Né? Aí a gente tem que mostrar a diferença. Então, a partir de hoje, pelo amor de Deus, medicina natural, tá bom? Terapeuta natural. Terapeuta natural. E vamos lá. Reconhecimento, né? Isso aí eu vou dar uma lidinha. Se as práticas integrativas, no final da minha fala, aí vocês vão entender isso aí. Se as práticas integrativas e complementares, né, as PICs, é uma decisão já tomada pelo Ministério da Saúde, oferecendo tratamentos, utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, no grupo de profissionais capacitados e habilitados, mas nós não estamos incluídos lá. Não estamos. Vocês vão entender como. Embora a FENAD, através de moções, cada congresso a gente tira uma moção, vamos tirar uma desse também. Retirada dos congressos anteriores, desde 2012, a gente protocola no Ministério da Saúde, todos os ministérios. Eu vou lá e protocolo para eles tomarem. Todos eles têm conhecimento da caminhada
dos terapeutas, todos. Mas, vão descendo mais, o terapeuta não está participando de nenhum processo. No Congresso de 2012, a gente tirou a moção, levou nos ministérios, pedindo para incluir o terapeuta nos programas do Ministério da Saúde, nas PICs, né? PICs. Depois, agora é que eu vim entender por que não conseguimos. Então, sendo regulamentada, a categoria de terapeutas passa ao mesmo nível das outras práticas profissionais. Isso que a gente, desde o início, quer, por favor. Aí vem outra parte muito legal. Eu estou pegando focos, né, para não perder tanto tempo. Nós fizemos o primeiro encontro justamente na Paraíba, onde aprovamos o símbolo do terapeuta, né? Tudo no início. O segundo encontro foi em Belo Horizonte, foi muito lindo esse momento, a universidade abriu a porta para a gente, realizamos, houveram parlamentares ali, e no outro dia todo mundo saiu para Brasília, porque tivemos, assim, coisa de Deus, né? 4 audiências com ministros, na mesma tarde. A gente saía de um e entrava para o outro. Aí está tudo no site, toda essa história está lá no site. Então foi muito lindo esse segundo encontro, e cada um a gente vai amadurecendo, né? O terceiro encontro foi na Paraíba, aí o governo já entrou, o governo deu um ônibus para um tour dos congressistas, foi lindo demais. Ali o vice-governador, que se fez presente na mesa de abertura, né? E quando a gente tirou a moção desse encontro em uma pessoa, fomos entregar num evento que estava acontecendo lá, pegando na mão do Luiz Erundina, da deputada, né? Enfim, aí vamos seguindo. Depois veio o 4º Congresso Nacional, que foi em Brasília. Ali a gente já teve presença do representante do senador Delmário Mota, do representante do Ministério do Trabalho. E foi muito legal. Delmário Mota, nesse período, já criou o projeto de lei do Senado, o segundo. O 174 de 2017, né? Já foi agora também, o 4º encontro. Aí veio o 5º encontro, já veio mais deputados, né? Veio o senador, representado, né? O doutor João Rios. O doutor João Rios, ele era o chefe de gabinete do Cristóvão Buarque lá atrás, lembra? Então, o tempo inteiro ele acompanhava a gente. Ele sugeria, e ele estava, nos de Brasília, ele estava presente, representando o senador. Veio gente da Inglaterra, um palestrante ali de Portugal, veio gente de vários países para palestrar. Foi muito legal também. No anterior tivemos mais poucos, mas nesse, o último congresso nosso foi fantástico. A gente homenageou o terapeuta mais velho do mundo, que é aquele... Foi até Giovanni Cherini que entregou a placa dele. Eu esqueci o nome dele também, estou muito cansada. É aquele senhorzinho, 101 anos ou 2. Então, a gente também criou isso. Todos os terapeutas de mais de 80 anos a gente homenageia. E homenageamos vários aí nesse congresso, tá? E vamos lá. Agora a gente já está entrando no que eu gostaria, que já estamos perto de terminar, tá? No século XX, isso eu falei numa audiência pública no dia 25 de abril agora, uma audiência pública que eu pedi lá em Porto Velho e o deputado permitiu, depois vou passar o link para vocês assistirem. Então, buscando a legalidade, tá? No século XX surgem as primeiras leis de proteção e concessão de benefícios para os trabalhadores. Vamos voltar lá no tempo. Em 1º de maio de 43, foi criada a CLT, ok? A partir daí, criaram-se normas reguladoras, vários dispositivos legais para regular as profissões. Para que acontece isso? Esse grupinho aqui trabalha com fitoterapia. Aí começa a aparecer mais gente, mais gente, mais gente. O que é que o Ministério do Trabalho faz? Opa, ele tem um grupo profissional, né? E aí ele dá um nome e coloca na CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. Até 2000 e pouco, só existia na CBO quiropraxia. Só que depois, quando começou esse movimento forte da FUNAT, eles chamaram a gente para conhecer um pouco mais.
Aí o que eu tinha, né, compilado até aquele momento, eu entreguei. E aí criaram mais 8. E 2 anos depois, as datas devem estar aí, criaram 52 terapias reconhecidas que estão lá, na CBO do Ministério do Trabalho. Mas é assim que começa, junto um grupinho. Aí o Ministério tem um ofício ali, que é ocupação, que se chama até hoje. Nós ainda estamos em ocupação, porque as pessoas ainda não entenderam que é a união que faz a força, né? A gente voltaria, o Conselho Federal volta a repetir. E aí, a partir de 1995, iniciam-se movimentos de grupos que vão criando suas histórias, né? Que é o nosso caso, passando até reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, tá? Sendo incluídos na CBO. Como eu falei, em 2001 só tinha quiropraxia. 2008 ampliou para mais 7 técnicas na época. E em 2012, se não me engano, 2013, essas 52 que eu falei, tá? Vamos lá. Em 28 de março de 2006, aí a gente começa o nosso problema. Prestem bem atenção daqui para frente, eu já estou finalizando, mas vocês precisam tomar conhecimento do que está acontecendo hoje no nosso país com a nossa categoria. Prestem muita atenção. E se entenderem assim, sejam multiplicadores dessa ideia da união. 28 de março, o Ministério da Saúde, eu acabei de falar do Ministério do Trabalho, né? Vamos ao Ministério da Saúde. Ele criou a portaria 648, tá? Que institui a Política Nacional de Atenção Básica. Isso em março de 2006, em fevereiro eu tinha entregue aquele material lá no gabinete Cristóvão Buarque. Em março eles criaram a atenção básica. Em 2008, aliás, cheguei lá. Em 3 de maio, né, de 2006, em maio, depois da nossa reunião, eles criaram a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela foi criada nesse período. É tudo recente, né? Tudo aprendendo, mas cada um puxando a brasa para a sua sardinha. E em 2008 foi criada a portaria 154, que criou esse núcleo de apoio à saúde da família. Isso tudo no Ministério da Saúde, onde se incluem as terapias. Nós estamos aí. E foi ali que a gente pegou aquela moção e levou, inclusive para o gabinete da Presidência da República, mostrando que a gente existia dentro dessa lei 8.080, que é lá de 1990, e que ela começou a se desenvolver mais aí, a partir de 2006. Tá? Então, no dia 27 de março, o deputado Giovanni Cherini, ele tem, anualmente, eu cheguei a participar, enfim, anualmente ele faz um evento, fazia lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde ele era deputado, tá? Eu cheguei a participar, enfim. Então, o que ele fez agora, nesse período já, em 2017, agora, né? Ele fez esse encontro, continuidade, no caso, foi o 11º, e convidou o então ministro Ricardo Barros, tá? Foi aí que ele criou uma portaria, a 849, onde incluiu as práticas integrativas, né, e complementares, na época foram 14 terapias, depois ampliaram para 24, se não me engano, e agora já estão em 29 terapias, ok? Bom, e aí começam as descobertas. Porque até então, né, prática integrativa, todo mundo usa isso, enfim. Hoje achando que está dentro, mas não está. Não, só que é da área das outras medicinas, menos a medicina natural. E aí, o que aconteceu? Um menino de Goiânia, aconteceram vários casos de denúncia contra a terapeuta, tá? Então, um rapaz aqui de Goiânia, ele era afiliado e entrou em contato comigo, que a vigilância sanitária estava proibindo ele de atuar com determinada técnica no consultório. E não ia liberar o alvará. Aí, eu já estava em Brasília, né, que eu morei um tempo, fui embora ano passado. Eu digo, pede uma audiência com ela que eu vou lá. E vim. Aí fui.
questionando, ela não sabia dar resposta. Eu acho que até hoje está acontecendo assim, em vários municípios. Eu comecei a questionar. Findou ela me dizendo, não, ele só pode atender com essas benditas 29 terapias. Ué, não é nada. Se você é de uma terapia que não está nessas 29, você vai fechar a porta, vai fechar seu consultório. E eles estão fazendo legal isso, impressionante. Eu acho que agora ele vai recuar. Então, eu findei conseguindo liberar esse alvará dele. Porque eu disse, olha, até o ano passado, bastava a nossa carteira de identidade profissional e a certidão, nunca houve problema. Por que está acontecendo isso agora? Aí eu pergunto, quem é o Ministério da Saúde para partir agora de detentor desse poder? Cadê a lei? Gente, aquilo que não tem lei, a gente pode. Volto a repetir, digo a eles mesmos. Se não está na lei, por que a gente está sendo proibido? Aí a gente tem que cuidar mesmo. Só que precisa que vocês se juntem nessa briga. Esse foi um caso, viu? Fora muitos casos de... Teve um menino de São Paulo, lá em 2010, que a vigilância sanitária fechou o espaço de terapia dele. Aí ele entrou em contato. Ele me manda todos os termos, o que eles estão alegando, para eu fazer a defesa. Eu passei 3 noites estudando o caso dele. Aí o que eu fiz? Fiz a defesa. Semana passada eu fiz 2. Continua, né? E aí disse assim, você não vai entregar isso para se defender na vigilância sanitária. Você vai entregar ao Ministério Público. Dito e feito. Na hora que o Ministério é só eu, a defesa da gente, na mesma hora impetraram mandato de segurança contra a vigilância sanitária, na outra semana está o consultório aberto até hoje. Assim que funciona. E vamos lá. E aí, o que acontece? Depois dessas coisas todas, agora nós pedimos, né? No ano passado, nós pedimos para participar de um movimento que tinha começado agora. Meu Deus. Nós pedimos para participar dessas reuniões que estavam acontecendo no Ministério da Saúde, justamente desses movimentos das PICs. E aceitaram. Aí participamos do primeiro, do segundo. O que eles estavam fazendo? Laboratórios. Muito interessante, muito valoroso. O que eles não podem é proibir a gente. Porque isso é nosso. Como é que eles estão fazendo? Isso está lá no site do Ministério, tá? Está lá no site do Ministério. Eles, hospitais, clínicas, tudo da área médica, chamam os terapeutas e o próprio Ministério da Saúde. Terminaram agora essas experiências. Eles reúnem terapeutas e fazem trabalhos semanais, onde cada terapeuta vai atender pessoas da comunidade e tal, e dali eles tiram um... Protocolo? Como? Protocolo? Exatamente. Mas o que é isso? Os médicos aprendendo e... Olha, eu vou passar o link para vocês no grupo, para vocês entenderem essa história direitinho. O que eles fazem? Os médicos estão aprendendo, e aí é onde eu faço a divisão, tá? 20% que está detendo esse conhecimento, raso, porque tem gente aqui com 40 anos atuando. Esse sabe. Quer que o médico... Teve uma vez que ele fica pé da vida comigo numa das audiências públicas, assim, um médico passa 6 anos e mais 2 para passar o chazinho desse jeito. E é o que acontece, gente. Só porque a terapia funciona. E eu acho que não é dessa forma. Eu entendo que deveria haver o casamento. Raros, como acontece a Edna ali, que chamam o terapeuta para trabalhar junto. Isso seria ideal. E por que não está acontecendo? Por causa da desunião e da falta de conhecimento da nossa categoria. E aí eles fizeram esse laboratório em 8 de outubro, agora, né? É bem recente, já terminou. Foram 4 laboratórios. Desse jeito. Então, os médicos iam aprendendo aquela técnica e... Deixa eu ver o que tem ali. Através de... Foram esses grupos aí. A Farmácia Natureza, né? Ensinando o que sabia. As PICs aplicadas no tratamento de hospitais psiquiátricos, um trabalho que funcionou. Por quê? Porque era o terapeuta que estava fazendo o trabalho ali. E um trabalhozinho assim, você acha que o médico vai estar preparado para isso? Acupuntura. Se o médico atende com acupuntura,
Ele vai olhar através da anatomia ou dos meridianos. Ele não vai conseguir sair do trabalho dele. Ele aprendeu dentro da anatomia. Mas quem é acupunturista que estiver por aqui, ele aprende que não tem esse, digamos assim, esse vínculo com a anatomia, o vínculo médico. Esse vai ter mais efeito. Por que o médico passa 100 anos você indo lá, tira a dor e tchau e não resolve? Mas o terapeuta acupunturista de verdade, ele vai resolver. Gente, vamos raciocinar juntos. Me ajudem. Vamos lá. Então, eles começaram a fazer esse trabalho, né? Pode ir passando. E, né, volta aí, só por favor. Nesses 4 movimentos, né? Onde eles foram aprendendo, aquele rapazinho lá do meio que é do OPAS, tudo isso começa com o OPAS, que é abaixo da OMS, né? Organização Pan-Americana, sei lá das quantas, e em parceria com o Ministério da Saúde. É um casamento, né? OMS, OPAS, Ministério da Saúde, isso todo mundo. Né? E cá no Brasil, é esse movimento que está acontecendo. Ele disse literalmente, quando alguns palestrantes, alguns terapeutas, né, colocaram assim, que aqueles voluntários, que estava todo mundo ali como voluntário, aqueles voluntários deveriam ser remunerados. Aí este rapazinho finalizou dizendo assim, temos que esquecer essa parte. E aí ele já entrou na questão da profissionalização nossa, né? Essa parte tem que ser colocada de lado. O problema deles, vão morrer na praia mesmo. Mas a gente tem que trabalhar esse outro movimento que é de pegar os conhecimentos. Não é nesses termos que ele falou, mas quando vocês assistirem, vocês vão entender. Essa é a ideia agora que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde. E aí, o que a gente entendeu? Eu já falei muito isso nos nossos grupos, né? Todo mundo que acompanha, eu estou sempre, gente, vamos acordar. Porque a gente está, daqui a pouco a gente, acabou. E não acabou ainda por causa desses movimentos, embora pequenos, mas chamam a atenção quando a gente se reúne. Imagina se tivesse isso aqui lotado. Desse jeito aqui, eles já dão um pezinho atrás, todas as vezes foi assim. Enfim, se não fosse isso, eu sempre repito com os grupos, o terapeuta não estaria mais atuando, não. Tá? Não estaria. Porque eles vão cercando, quando vocês virem, já foi. Essa é a ideia. Está bem clara. Agora que eu acordei, de uns 3 meses para cá, por favor. Bom, mas por que eu fui para Rondônia fazer essa audiência, pedir essa audiência pública ao deputado e ele concedeu? 25 de abril agora. Porque, olha só, a vigilância sanitária, as AGVISAs estaduais, a Anvisa em Brasília, a orquestração começa de lá para cá. Então, a ozonioterapia está muito em voga. O que acontece? Um menino, um rapazinho, coitado, trabalhava só com ozonioterapia, tá? Um bebezinho recém-nascido. E aí, a clínica liga para ele, a vigilância sanitária primeiro, local, liga para ele e diz que ele não pode atuar. Ao mesmo tempo, eu entrei em contato com o diretor lá da vigilância sanitária para questionar. Isso está gravado. Aí eu fui questionando por que ele não pode. Porque teve uma reunião da AGVISA, né, pela Anvisa, dizendo que nem todo terapeuta, olha só, gente, é um absurdo, pelo amor de Deus, prestem atenção. Todo terapeuta que atuasse com a ozonioterapia estaria proibido em todo o estado. Aí eu digo, como? Aí liguei para o deputado, está acontecendo isso, eu quero uma audiência pública. Agora eu quero que o senhor chame a AGVISA, Ministério da Saúde, Anvisa, o que o senhor quiser, chame. Inclusive pedi para chamar o senador Marco Rogério, mas ele não foi. Muita ocupação, e ele é candidato a governador e vai ganhar. Enfim, e estavam quase todos lá, viu? Estava o presidente da AGVISA, Ministério da Saúde, Secretaria
Secretaria de Saúde Estadual, estava todo mundo lá. E todo mundo com um monte de papel na mão. E aí alguém me avisou, se prepare. Estou preparada. E minha preparação vem daqui, eu quero nem saber o que vai acontecer, o que a gente vai. Eu vou dizer o que a gente está sentindo. E aí a gente foi, 25 de abril. Está lá no site da Assembleia Legislativa. Aí eu fui questionar. Como assim? E agora a vigilância sanitária, através da Anvisa, o telefone e a documentação. Não existe mais. Eles próprios ligaram para a clínica que o rapaz trabalhava. Primeiro ligaram para o rapaz dizendo isso. Coitado. Imagina o desespero de uma pessoa dessa situação. E todo o Estado. Depois, ligaram para a clínica para dizer à clínica que o rapaz não poderia. Isso está gravado que o rapaz da clínica foi quem informou para a gente. Né? Eu vou cutucando, eu quero entender o que está acontecendo. Se tiver certo, ok, a gente vai aceitar. Mas se não tiver, ainda brigando. Continua brigando. Então, aí, quando eu cheguei nessa reunião, todo mundo preparado lá, né? Toda a cúpula, e eu. Aí o deputado perguntou: você vai ter alguns slides? Tem. Vamos mostrar aqui. Aí mostrei esse final aqui. E aí eu também questionei lá, por quê? Qual é a competência dos enfermeiros? Porque lá, o que foi dito? Que o enfermeiro, se o terapeuta estivesse atuando, alguém deveria denunciar a enfermagem. Eu perguntei, por quê? O que tem enfermagem a ver com a gente? Desse jeito. Está lá gravado. O que vocês acham? Você para atuar com terapia tem que ter o aval de um fisioterapeuta. Mas por quê? Onde é que está a lei que diz isso? E o que é que ele entende da gente e o que é que a gente entende deles? Por isso que eu coloquei lá no Senado. Cada um no seu quadrado, gente. Vamos parar com isso. A gente está numa, digamos assim, passando para a quinta dimensão, dizem, né? E ainda com esse pensamento retrógrado, onde é que está a luz? A gente precisa enxergar a luz. E a luz, ela está, na verdade, no respeito e na responsabilidade com a nossa atuação. E cada um saber o seu papel. Realmente tem muito terapeuta que está fazendo tudo errado. Mas na hora que estiver tudo organizado e todo mundo tiver essa, digamos assim, a oportunidade de entender que o caminho é esse aqui, aí todo mundo. Aí cada um vai respeitar o outro, todo mundo vai trabalhar harmonicamente. Eu ainda sonho com isso. Eu sei que para as 10, 20 gerações da frente, talvez ainda continue desse mesmo jeito, mas talvez não. Não sei, a gente tem que sonhar. Eu continuo sonhando, eu continuo acreditando. Por isso que são 18 anos que eu estou aprendendo esse movimento. Fechei meu consultório, que eu atendi de 7 da manhã a 11 da noite, para me largar nisso. Não ganho nada, não. Nada. O que me sustenta é uma pensão alimentícia, que é razoável, dá para eu fazer essas besteiras, né? Mas é isso, eu chamo de missão. Se eu não tivesse essa missão, óbvio, eu estava ganhando rios de dinheiro no meu consultório. E essa história não existiria. Concorda? Essa é a nossa história. Deixa eu ver o que temos mais aí. Já estamos finalizando. Para mim, a regulamentação é o caminho. Né? A gente só quer o direito de exercer o nosso ofício, que ainda é ocupação. E só vai acontecer se vocês despertarem. Se entenderam a história, com certeza, vocês serão multiplicadores e vamos nos fortalecer. Porque senão, não vai adiantar nada que eu estou fazendo. Então, eu sempre termino dizendo isso, que a ordem e o progresso se estabelecem. Se não houver ordem, se não houver verdade, tá? Se não houver essa conexão com o divino, porque tudo vem lá de cima, mas a gente só enxerga aqui, na linear, né? Ninguém está preocupado aqui, só na hora da doar, Papai do Céu me ajuda. Pelo amor de Deus, me perdoe. Não é assim? Vamos tentar, gente. Tentar diariamente, a meditação ajuda muito nisso. Se conectar. Pedir a orientação, não faço mais sem pedir a orientação de Deus. Eu sabia que ia acontecer de novo. Mas vai valer a pena, mesmo assim, né? O que está sendo colocado. Porque não está sendo colocado só para aqui. Ou para quem está lá, nos vendo em vários países, eu quero agradecer a todos que estão
participando, Eu já não sei, porque vai acontecer, eu diria para o mundo inteiro, né, eu quero acreditar, tá, que alguma coisa vai acontecer. Se eu estiver sonhando sozinho, na hora que chegar ali junto para sonhar, isso vai se tornar mais forte. Bom, gratidão. Qualquer coisa estamos à disposição. Estamos todos no mesmo grupo. E quem tiver contribuição para falar, agora pode. Está aberto. tá vendo? Tá transmissão aqui. E só gratidão. E vamos sonhar que não custa nada. Eu gostaria que viesse aqui à frente o doutor Edomar por um instante. O que eu vou fazer? O senhor está encarregado de entregar essa placa honrosa pela participação com a palestra que a nossa presidente, a Adeildes, nos proporcionou na atualização panorâmica da história do profissional terapeuta no Brasil. Por favor, entregue ela. Com muita honra, hein? Essa pequena, grande mulher. É uma guerreira da causa. A gente sentiu aí, a gente percebeu que ela vem, né, costurando daqui, costurando dali. E existem outras entidades que já se apresentaram. E na hora que o terapeuta precisava, eu ainda falei para o meu colega ali agora, olha aí, ó, ela resolve. Ela vai atrás, lutar pelo terapeuta. Né? É para isso que tem a FENAT, e, né, nessa representação. Eu acredito que depois cada um de vocês vão ter a oportunidade de agradecer pessoalmente. Mas em nome de todos, Adeildes, você como presidente, nós queremos deixar a nossa gratidão, o agradecimento à vossa pessoa pela sua dedicação, pelo seu desprendimento, pelo seu amor, pela sua fidelidade e comprometimento na formação desse sindicato. Que Deus continue te capacitando e lhe dando forças com essa missão para continuar na defesa desse ministério. Deus te abençoe.